Olá, bom dia, professor José Edson. Nós nos encontramos na primeira semana na disciplina Programação para a Web. E hoje daremos início à continuação das atividades da disciplina, portanto, a nossa semana 2. O que teremos planejado para a disciplina nesse encontro são as variáveis e tipos em PHP, as estruturas de controle que a linguagem utiliza, bem como seus operadores. Então, assim, de uma forma bem geral, vocês já tiveram contato com outras disciplinas, lógica de programação, então, e outras linguagens, por exemplo, o HTML básico. O importante de qualquer linguagem de programação é exatamente, no âmbito da sua sintaxe, conhecer as suas variáveis e tipos, as suas estruturas de controle e operadores. Conhecendo bem esses 3 tópicos, é perfeitamente possível o desenvolvimento de soluções, de algoritmos, enfim, de soluções. Então, fazendo aqui uma pequena retrospectiva em relação ao que nós vimos na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a sintaxe da linguagem, mas não entrou ainda especificamente nessa questão de tipos, variáveis e estruturas. O que nós sabemos até agora, portanto, é que ao utilizarmos o código PHP, normalmente utilizamos esse código PHP embutido dentro da minha linguagem HTML, do qual vocês tiveram a disciplina de introdução à programação para a web. Então, observem, por exemplo, nesse exemplo que vocês podem encontrar no material didático disponibilizado, é que nós utilizamos aí o comando echo, que nós vimos na aula anterior, que serve para escrever na tela um determinado conteúdo que eu quero que seja exibido. E observe que, na verdade, nesse exemplo, eu tenho algumas tags HTMLs que, a princípio, poderiam ser escritas não internamente dentro do meu código PHP. Tá? Então, é importante a gente observar nesse exemplo e, ao final, para a gente fazer uma pequena prática com alguns exemplos de tudo que a gente vai ver nessa aula de hoje, a gente vai poder perceber que o conteúdo HTML que é gerado pelo motor PHP, no caso, o exemplo é essas 6 primeiras linhas aí do trecho das linhas do echo, quando eu visualizo, por exemplo, o código fonte, que é o que retorna lá no meu cliente, que foi gerado pelo meu servidor web, na verdade vai ser simplesmente HTML, como a gente discutiu. Ok? Então a gente viu a importância aí desse separador, ou seja, no final de cada comando a gente utilizar o ponto e vírgula, e como a descrição aí do comando PHP, ou utilizando aqui o modo completo, com menor interrogação PHP, ou não colocando esse PHP, que é simplesmente habilitando lá o modo short open tag. Ok? No final da aula nós voltaremos aqui a trabalhar pequenos exemplos para a gente construir algoritmos com estruturas de decisão, repetição e trabalhando com variáveis e tipos. Ok? Vamos à frente. Então, como está definido aí na nossa programação, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na linguagem PHP como ela trabalha, como ela reconhece variáveis e tipos dentro da programação. Tá? Então, observe aí que as variáveis em PHP elas não precisam ser declaradas. Quando atribuímos algum valor para elas, o tipo é automaticamente reconhecido. Professor, o que realmente significa isso? Então, existe uma nomenclatura normalmente utilizada no meio, por exemplo, que caracteriza a linguagem PHP como sendo uma linguagem fracamente tipada, que é exatamente a forma e funcionamento em relação a como ela trabalha os seus tipos e variáveis. Então, observe aí que, como está colocado no slide, a variável, na verdade, ela só é reconhecida dentro do código PHP à medida em que eu a inicializo-a. Então, eu atribuo um determinado valor a uma determinada variável criada dentro do meu próprio código e, a partir dali, aquele tipo é que vai ser reconhecido. Diferente, por exemplo, de outras linguagens, como, por exemplo, o Java, ou C, ou outras linguagens. No caso que eu preciso declarar previamente a variável
né, bem como o seu tipo. E aí só depois, então, é que eu vou poder fazer o uso dessa variável dentro do meu código. Tá? Então, qual a diferença básica do PHP, que é fracamente tipada, tá? É que eu não preciso fazer isso. Certo? Como a gente vai ver em exemplos um pouco mais à frente, a gente vai ver que simplesmente dentro das tags PHP, toda vez que eu precisar de um espaço de memória, eu vou, né, criar a variável em tempo à medida em que eu vou precisando de espaço de armazenamento. Okay? Por exemplo, eu preciso de uma variável para armazenar o nome ou a idade. Tá? Então, à medida em que eu precisar disso, eu vou lá e crio essa variável. E automaticamente, quando eu atribuo um valor, dependendo desse valor, tá, ela vai reconhecer o tipo da variável. Por exemplo, eu atribuo idade, o valor 5, ou 10, ou 18. Então, o que o PHP vai entender? Né? Que aquele 18 é um valor inteiro. Tá? Então, por exemplo, se for um outro valor, um salário, por exemplo, né, e eu atribuir para ele um valor, por exemplo, 500 reais e 50 centavos, então ele já vai reconhecer como um tipo real. Ok? Então, existem tipos, né, suportados na linguagem, como vocês estão vendo aí no slide. Né? Então, a gente tem os tipos inteiros, tá? Como quase todas as linguagens a gente tem essa disponibilidade, reais, strings, o tipo array, que a gente vai ver no final da aula, né, que são os vetores, ou matrizes bidimensionais, e os tipos objetos. Né? No caso, a gente não vai ver, não faz parte aqui do escopo da disciplina, porque dentro da programação da disciplina, a gente não vai ver essa parte orientada em PHP. Okay? Então, a gente vai ver exemplos até a utilização de tipos array. Então, ainda comentando aqui sobre a questão assim, geral, sobre a questão de uso de variáveis em PHP, né, a gente precisa conhecer como é que é a sintaxe desse uso. Tá? Então, os nomes das variáveis devem ser sempre criados com o dólar, né, o símbolo aí do dólar, né, o dinheiro, o símbolo do dinheiro, okay? Seguido de um string. Como em algumas outras linguagens de programação, né, existem regras. Por exemplo, eu não posso começar com um número. Enfim, então eu tenho que começar com uma letra ou um underline. Ok? Tá? Então, simplesmente, como em outras linguagens de programação, tá? A regra básica, né, da hora de criar uma determinada variável, a gente precisa levar em consideração essa regrinha. Tá? Então, como vocês podem visualizar aí, nós temos alguns exemplos de variáveis. Tá? Então, observe que quando eu coloco aqui o símbolo de dinheiro, né, e o x, significa que eu estou criando a variável x. E que nesse momento, essa variável x eu posso reconhecê-la no seu tipo, porque eu atribuí um valor, tá, real, né, no caso 10.4. Tá? Temos outro exemplo abaixo, tá? Então, onde eu criei, através aqui do símbolo de dólar, né, ou de dinheiro, né, o cifrão, frase, tá? Então eu criei a variável frase e disse que ela é do tipo string automaticamente na medida em que eu coloco entre aspas o valor, tá, que eu quero armazenar nessa variável. E aqui eu tenho uma variável do tipo inteiro, né? Então veja que eu utilizei aqui a possibilidade que eu tenho para nome de variável, né? Começando aqui com underline, né? Então underline cont, criei um contador e comecei ele aí com o valor 0. Ok? Bom, uma observação importante em PHP é que ela é case sensitive, ou seja, letras maiúsculas são diferentes de minúsculas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, do que é case sensitive. Na verdade, significa, por exemplo, que em PHP, se eu criar uma variável, por exemplo, cifrão nome maiúsculo com N maiúsculo, e mais à frente eu crio uma variável cifrão um nome com N começando com minúsculo, então o PHP não entende que eu estou manipulando a mesma variável e não vai dar erro. Tá? Ele entende que eu estou criando uma nova variável. Por quê? Como eu acabei de dizer. Porque o PHP ele faz a diferença, né, na hora da variável, tá? Que é o que a gente chama de case sensitive. Ok? Então vocês tenham muito cuidado na hora da criação, né, das variáveis que vocês estiverem utilizando no programa de vocês. Ok? Na hora da construção do algoritmo. Vocês devem ter bastante cuidado. Então, uma dica que eu dou, né, sempre para os alunos, é que vocês possam fazer, né, ou seguir uma regra, de sempre, por exemplo, utilizar minúsculo para o nome das variáveis dentro do programa de vocês, dos programas de vocês. Ok? Então, essa é uma dica importante. Bom, uma outra coisa interessante dentro da sintaxe
Por exemplo, né, que a gente, eu acho que não me lembro bem se a gente viu isso na aula anterior, mas reforçando aqui em relação à sintaxe, é que os comentários podem ser de uma linha, utilizando o símbolo barra, ou de mais linhas, delimitadas aí, né, por uma barra e um asterisco. Ok? Então observem os exemplos aí. Então imagine que eu quero fazer um comentário depois dessa variável declarada conte aí. E aí então, como é apenas uma linha, só o barra é suficiente. Ok? No segundo exemplo de comentário, observe que o meu comentário ele não é apenas de uma linha. Ele pega duas linhas. Então, para que esse comentário não seja identificado dentro do meu código PHP como outra coisa, né, dentro do meu código, e sim simplesmente como um comentário, eu utilizo o barra asterisco, e aí eu começo o meu comentário. Quando eu terminar esse comentário, pode ser em mais linhas à frente do meu código, então eu finalizo com o asterisco barra. Ok? Vamos à frente. Bom, falado um pouco sobre essa questão de tipos em PHP e variáveis, do qual a gente vai ver na prática um pouco mais à frente, daqui a pouquinho a gente vai ver, a gente precisa também, na hora da construção dos nossos programas, dos nossos algoritmos, e isso também vale para qualquer linguagem, né, a utilização de operadores. Então vocês sabem, devem ter visto lá na disciplina de lógica de programação, que nós temos basicamente três tipos de operadores, né? Os aritméticos, os operadores lógicos e os operadores relacionais. Então vamos ver simplesmente aqui para a gente, o que interessa é a sintaxe. Como o PHP reconhece esses operadores, como eu devo escrevê-los dentro do meu código para que ele reconheça como um determinado operador. Então em relação aos operadores aritméticos, não tem muito mistério. Tá? É muito parecido em relação a outras linguagens de programação, então nada de muita novidade. Então eu tenho o símbolo de adição, de subtração, de multiplicação e divisão, como operadores aritméticos reconhecidos dentro do PHP, e eu tenho lá aquele operador de módulo, né, que é o resto da divisão. Por exemplo, quem aí já fez aquele clássico programinha, né, para descobrir se o número é par ou ímpar, né, do qual eu faço um módulo, né, e se o resultado for zero, ele é par. Acho que vocês devem lembrar, né? Enfim, então, se eu precisar usar um resto de divisão, né, que é um operador de módulo, né, ou mod, que é utilizado aí, né, em outras linguagens, eu utilizo aí o símbolo de percentual. Tranquilo? Por exemplo, mais à frente, eu vou fazer alguns exemplos e vou colocar outros exemplos para que vocês possam praticar em casa. Bom, como a gente falou, outra grupo de operadores que as linguagens de programação precisam disponibilizar são os operadores lógicos, né? Então, os operadores lógicos eles servem para combinar, por exemplo, expressões relacionais em uma determinada situação, né? Problema que eu preciso desenvolver dentro do meu algoritmo. Por exemplo, eu preciso de um operador, lembrando aqui lá da disciplina de lógica de programação, preciso testar um conjunto de duas expressões através do operador de junção, no caso o operador i. Tá? Então, imagine que eu tenho um algoritmo que verifica o serviço militar, por exemplo. Tá? Acho que vocês devem lembrar aí de muitos exemplos de algoritmos que precisam fazer esse tipo de teste. Tá? Então, a idade maior do que 18 e o sexo masculino. Então, observem, idade maior que 18 e sexo igual a masculino. Então, o operador i, só fazendo aqui uma breve revisão, eu acredito que todo mundo, quem tiver dificuldade ou não tiver aprendido e tiver algum nível de dificuldade em relação a isso, é bom voltar um pouquinho lá na lógica, né? Porque aqui a gente está falando da sintaxe da linguagem PHP, é simplesmente que eu estou querendo fazer um teste. Tá? Pode ser com if, else, mais à frente, como a gente vai ver, com as estruturas de seleção e decisão, em que no meu teste, eu testo duas expressões, né, do qual ele faz uma junção das duas através do operador lógico i. Então, nesse caso, para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. A idade tem que ser maior que 18 e o sexo tem que ser igual a masculino. Tá? Então, eu citei aqui o exemplo do i, mas para todos os outros operadores lógicos, né, você tem as suas utilizações. Os exemplos de utilização, isso vai depender da lógica que o teu programa necessite. Né? Então, eu tenho o operador i,
eu tenho o operador OR, tá? Então no caso do PHP você tem duas formas de escrever isso. O I você pode usar o AND e o OR o OR, né? E observe que lá embaixo o operador I também pode utilizar, né, dois Is comerciais e o OR, o símbolo de pipe, né? Dois símbolos de pipe. Ok? Então, essa é a sintaxe. Simplesmente aqui a gente está falando sobre a sintaxe, como o PHP reconhece isso, ok? E simplesmente vocês vão utilizar isso quando vocês tiverem a necessidade. Aí tem ainda o operador SHOR, que é o OR exclusivo, e o operador de negação, o operador lógico de negação, que é a exclamação. Ok? Vamos então ao terceiro grupo de operadores, né, que a linguagem PHP disponibiliza, que são os operadores relacionais. Então eu tenho o igual, que é igual, igual, dois símbolos. O diferente, né, não seria aí, né, uma coisa diferente de outras linguagens, normalmente é igual, né, não muda muito, é o símbolo de negação e o igual. O menor que, o maior que, o menor igual ou maior igual, né, não dispensa apresentações, né. Então a simbologia é como a maioria das linguagens, né, que vocês já conhecem. Ok? Então se vocês precisarem, no âmbito da construção do código PHP de vocês, utilizar um operador relacional, os operadores são esses. Vamos à frente. Bom, existem ainda, dentro do PHP, operadores bastante úteis e importantes para determinadas situações. Como veremos aí, esses 4 operadores que o PHP disponibiliza. Então eu tenho um operador, por exemplo, de concatenação de strings, né, que simplesmente é um ponto. Tá? Então, por exemplo, em algumas linguagens como Java, né, se utiliza, por exemplo, para concatenar strings, o mais. Então você vê, por exemplo, que às vezes muda, né, de uma linguagem para outra, você muda a sintaxe. Certo? Simplesmente qual que é o símbolo que utiliza. A sintaxe é isso. Que símbolo e o significado. Então o significado de concatenação de string em PHP é o símbolo de ponto. Por exemplo, se eu tenho uma variável cifrão A igual a José. Então, eu estou atribuindo José, entre aspas, logicamente, que é uma string, a variável A. Okay? Vamos supor que eu tenho uma variável cifrão B que seja igual a, entre aspas, Edson. Então, na verdade, eu tenho duas strings aí, duas variáveis, né, distintas. Imagine que eu quero juntar essas duas strings em uma só. Tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar cifrão C, por exemplo, igual a cifrão A ponto cifrão B. Então, o que eu estou fazendo nesse caso, com o ponto? Eu estou juntando o conteúdo de José com Edson. Então, o resultado da variável C vai ser José Edson. Ok? Então, em alguns momentos também, a gente vai precisar da utilização desse símbolo quando a gente precisar juntar strings. Toda linguagem de programação, PHP não seria diferente, a gente precisa saber qual símbolo que a gente utiliza para fazer a atribuição. E como em muitas linguagens, né, o símbolo de atribuição em PHP é o símbolo de igual. Ok? Eu tenho o mais, que é quando eu preciso fazer um incremento na variável, e o menos, quando eu preciso fazer um decremento. Também semelhante aí em várias linguagens de programação. Tá? Sem muitas diferenças. Bom, importante agora a gente trabalhar, seria agora o nosso próximo passo, depois de ter falado de variáveis e tipos e dos operadores reconhecidos pela linguagem, né, quais são as estruturas de controle que a linguagem PHP disponibiliza. Como em muitas linguagens, né, basicamente nós temos estruturas de decisão ou seleção, como preferirem, né, e as estruturas de repetição. Tá? Então vamos começar pelo exemplo das estruturas de decisão ou seleção. Então eu tenho inicialmente, como em muitas linguagens também, como a gente vem falando, como por exemplo no Java, ou em C, ou C++, né, os comandos de seleção, né, o if, por exemplo, né, e o swift. E esses comandos, basicamente, eles servem para escolher um determinado bloco de comandos a partir da avaliação de uma expressão. Normalmente essa expressão que você utiliza com a estrutura de decisão e seleção, né, no caso do if, é uma estrutura relacional. Então, por exemplo, idade maior do que 18.
Tá? Então, o teste nessa expressão relacional vai me retornar verdadeiro ou falso. Eu posso estar utilizando o if com um else ou um if-else. No caso do outro tipo de estrutura de seleção, que no caso seria um switch, eu avalio o valor de uma determinada variável e se aquele valor for atingido, né, ele faz um determinado bloco de instruções. Então ele difere um pouquinho da estrutura de decisão if. Ok? Para qualquer um dos casos, após o comando de seleção, um bloco de comandos vai ser, né, executado. Tá? Sempre esse bloco de comandos ele vai ser delimitado pelos símbolos aí, né, de abre e fecha chaves. Ok? Como a gente vai ver também daqui a pouco em alguns exemplos. Vamos à frente. Então tá aí um pequeno exemplo aí da estrutura com o if, tá? Que seria um se. Então ele vai executar um bloco de comando caso a expressão seja verdadeira. Seria aí o se então, né, que vocês aprenderam lá em português estruturado. Tá? Então observe a tag PHP. Então iniciei, como a gente já viu, a gente já sabe o que significa isso. A gente já atribuiu um valor 10 e criou aqui em tempo de execução aqui do meu programa uma variável que eu chamei de x. Então eu testei, tá? Fiz um if se esse, né, valor que está armazenado em x é maior do que 0. Notem e vejam a importância aqui da sintaxe da linguagem. Depois do teste condicional, eu abro chave, fecho chave. O que tiver aqui, né, vai ser o meu bloco de instruções. Eu vou querer que execute caso esse meu teste seja verdadeiro. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, como eu atribuí 10 para a variável x, esse teste vai ser verdadeiro. Tá? Por quê? Porque 10 é maior do que 0. O que é que ele vai fazer? Ele vai, né, escrever na tela, simplesmente o valor é positivo, ponto e vírgula, e o programa só faz isso. É só um pequeno exemplo para a gente ver aqui a utilização do if. No final da aula de hoje, a gente vai ver exemplos na prática, rodando, para que a gente possa compreender melhor. Bom, então eu tenho também a possibilidade da utilização agora do if com o else. Tá? Então ele executa o primeiro bloco de comandos e se a expressão for verdadeira. E o bloco do else caso a expressão testada, tá, no início seja falso. Tá? Relembrando aí o nosso português estruturado, seria o meu se, então, se não. Ok? Então tá aí um exemplo. Muito parecido com o exemplo anterior, só que agora eu estou testando a condição falsa. Então eu inicializei a variável, nesse caso aqui eu coloquei o valor menos 20, né, ponto 4, o valor real. Tá? Então nesse caso aqui, no meu teste eu mantive, testando se o valor da variável que está armazenado, o valor que está armazenado na variável x é maior do que 0. Caso seja positivo, verdadeiro, ele vai escrever o valor é positivo. Ok? Veja aqui, ó, o bloco de instruções depois do comando, né, de seleção, o ponto e vírgula. Não esqueçam, cuidado na hora então veja que abre chave, fecha chave e aqui dentro fica o meu bloco, né, com as instruções separadas por ponto e vírgula. E aí eu tenho o meu else, né, que seria o meu se não, tá? Ou seja, a condição falsa do teste do if. Tá? Então, se esse teste for falso, se o valor de x que tiver em x não for maior do que 0, ele só pode ser menor do que 0. Então, eu vou escrever aqui que o valor é negativo. Tá? Observem que simplesmente aqui do que vocês aprenderam lá na disciplina de lógica de programação, de construção de algoritmos, a única coisa que muda simplesmente é que a gente está aprendendo aqui fazer isso na sintaxe do PHP. Observe que os comandos eles são muito similares em outras linguagens de programação. Então, você acaba aproveitando, aprendendo aqui, né, e utilizando também em outras linguagens. Então é muito importante que vocês compreendam bem essas estruturas. Bom, eu tenho ainda o if com else if e o fim com else. Quando é que eu uso isso? Né? Então é utilizado quando várias condições precisam ser analisadas. Tá? Então para cada else if, uma nova expressão deve ser analisada. Quando todas as expressões forem falsas, então o último bloco, o else, será executado. Então, eu só vou executar esse else aqui, caso essas instruções sejam falsas. Lembrando aqui eu coloquei um else if, né? Eu poderia ter mais de um, sem nenhum problema. Observe que para cada instrução, eu tenho um bloco, né, de instruções aqui delimitadas por abre chave, fecha chave. Observe que aqui eu abro chave, fecho chave.
Só que no else if eu tenho que colocar uma segunda condição, tá? Como eu coloquei aqui para o primeiro teste do meu se. Tá? O único que eu não coloco a condição é para o último, que é o else, que é o contrário, ou seja, é quando todos esses testes forem falsos. Tá? Então, por exemplo, aqui ele testou se o A é maior do que o que está em A, é maior do que está em B. Tá? Se for, ele vai escrever que A é maior do que B. Se o que A for maior do que C, então ele vai escrever que A é maior do que C. E no caso, né, dessas duas instruções serem falsas, ele vai dizer que o valor de A é menor do que B e C. Okay? Então, é uma sintaxe bem simples, não tem muita dificuldade. Lembrando que no comando if, else, você pode usar expressões aninhadas, né? Vocês devem ter construído algoritmos lá na disciplina de lógica, né? Onde você pode colocar um if dentro do else da primeira condição testada. Não há nenhum problema em relação a isso. Vamos à frente. Bom, e para finalizar aqui as estruturas de controle de decisão e seleção, nós temos também o comando Swift, né? Funciona semelhante a vários ifs juntos. Uma expressão ou variável é analisada e, de acordo com o valor, um entre vários blocos de comandos é executado. Diferente do if, cuja expressão somente retorna verdadeiro ou falso. Então, como eu tinha falado anteriormente, pessoal, tá? Quando a gente, no início da aula, falou sobre essa questão de estrutura de decisão e seleção, o if com ou sem o else ou com else if, na verdade, o que eu testo no início na minha expressão de decisão é uma expressão relacional, ou seja, sempre vai me retornar um verdadeiro ou falso para aquela expressão testada. Tá? O switch não, o valor retornado pode ser um valor diverso, qualquer. Tá? Então a expressão, no caso do switch, ele pode ser, por exemplo, um valor inteiro, né, do qual eu comparo. Por exemplo, uma simbologia qualquer que eu quero testar. Tá? Então, mais à frente aqui, no próximo slide, a gente vai ver um exemplo para que vocês lembrem aí, que é o que vocês utilizavam lá no Portugal, né, que é o escolha. Tá? Então, comando escolha, com fim de escolha, enfim, e aí você tem os casos. Tá? Como que a gente constrói isso com o comando Swift? Né? Simplesmente aqui é o que a linguagem PHP utiliza. A gente vai ver que é bastante simples em relação ou similar ao que a gente viu lá no português, o que vocês viram lá no português estruturado. Tá? Então, a expressão vai ser comparada com cada uma das cláusulas case até que coincida, ou seja, os casos. Caso isso aconteça, né, o bloco de comandos correspondente é executado até encontrar o comando break, que interrompe a execução daquele bloco e finaliza o switch. Então, ele vai executar um daqueles casos. É isso que ele quer dizer. Tá? Se nenhuma cláusula coincidir, então o bloco delimitado pelo comando defull é executado. Tá? Esse comando defull aqui é esse último que eu tenho dentro aqui da minha sintaxe do comando Swift. Então aqui é como se fosse assim, qualquer outro caso que não esteja previsto, né, dentro da minha estrutura switch, ele vai fazer. Então eu como programador vou definir o que é que eu quero fazer nessa situação default aqui, que seria um outro caso qualquer que não esteja previsto anteriormente. Ok? Então observe aqui, por exemplo, que eu declarei duas variáveis, né, uma variável que eu chamei em N1 e N2, tá? Armazenei 10 em N1 e 5 em N2. Eu criei aqui uma variável chamada operador, ou OP, e atribuí, né, essa variável aqui a gente está vendo que ela é uma variável do tipo string, né? Então eu armazenei aqui para ela um valor asterisco. Okay? E aí eu passo aqui a utilizar o comando switch para fazer aqui a minha seleção ou decisão. Tá? Então eu utilizo o switch, sempre eu vou colocar que variável eu quero que ele, né, utilize. Então no caso aqui eu estou querendo que ele, né, escolha, né, vamos dizer assim, a variável operação. Okay? Então ele vai lá e pega o que está armazenado na operação, que é o meu asterisco. E aí está aqui o meu bloco de comandos, ó, começando aqui, terminando aqui, né, abre chave, fecha chave, eu coloco todos os casos. Então, por exemplo, caso, né, o que esteja em operador seja mais, não é esse caso aqui, por exemplo, desse código, mas se fosse, eu prevejo aqui o que ele vai fazer. Então eu vou dar um echo, vou dar uma string e vou concatenar, que a gente aprendeu há pouco. Olha aí a importância da gente, o que a gente já aprendeu na aula de hoje. Então eu vou pegar a string, soma, que está aqui, soma igual,
e vou juntar aqui, né, colocar depois do igual, o que tiver na variável 1 mais a variável, o que está na variável 2, ponto e vírgula. Então, eu terminei esse comando, e aí eu dou um break para indicar que para esse caso, né, eu finalizaria ele caso o operador fosse mais. Né? Caso ele tenha testado e não seja mais, ele passaria para o próximo caso. Tá? No caso da execução, se o código tivesse dessa forma, ele passaria. Ele passaria para esse, né? Não seria esse, ele vai break, passa para o próximo, então ele encontraria esse. Ok? Então ele vai encontrar, ó, caso o que esteja em operador seja, né, asterisco, e é isso que está em operador, ele vai exibir na tela multiplica igual N1 vezes N2. Então ele vai pegar isso aqui por isso. Então ele vai botar 50, o resultado da multiplicação vai ser igual a 50. Né? E para aqui. Ele não vai executar esse caso, porque ele já, né, achou, e também não vai executar esse. Pronto. E aí ele finaliza a estrutura aqui, fazendo apenas essa situação aqui da multiplicação, que é o caso que está do valor que está armazenado a variável operador. Ok? Então, é similar ao que existe em outras linguagens de programação, tá? Por exemplo, como na linguagem Java, né? Então não tem muita diferença. Aquilo que eu falei, quando a gente aprende uma determinada sintaxe de uma linguagem, o que muda para outras vezes é muito pouco, tá?